Camtasia. Camtasia, começou. Bom, então, Diego, eu tentei convocar todos os moderadores do grupo, né? Que no caso é você, eu, o Guilherme e o Sérgio, para a gente avaliar essas capas e essas imagens, para a gente escolher aí dentre os inscritos, só vai passar uma imagem para a próxima fase, que é uma fase de votação, aí todo mundo vai participar. Mas dessa, a gente vai avaliar as imagens inscritas e vai escolher a melhor ou a mais pertinente, enfim. Às vezes, isso aí a gente vai pesar na hora, na discussão, qual imagem que a gente vai levar para frente dessa pessoa. E aí, como está em vídeo, a pessoa já vai saber o porquê e tal, né? Nessa discussão, tá bom? Tá ok. Você já está conseguindo abrir as imagens aí e tal? Tá baixando. Tá, você consegue ver as imagens do César Augusto ou não? Deixa eu abrir aqui. Tá abrindo. Prontinho, tá aberto. Consegue ver as imagens dele? Tô sim, conseguindo. Tô vendo pelo drop mesmo. Tá, então, olha só. Tem a imagem, eu chamei de garagem noite, tá? Tem uma outra que é de Uhum. garagem, a garagem normal, que seria a garagem de dia. E tem essa outra que é um guarda-roupa com o tapume aqui, né? E tal. Uhum. Ó, analisando, essas imagens aqui são muito parecidas, né? E essa outra Uhum. aqui, ela tem uma qualidade bem maior, tipo uma iluminação bem diferente e tal. Eu escolheria essa para passar, no caso dele, porque realmente aqui tem os materiais estão mais trabalhados, tem aí uma mobília, um reflexo da janela, tal, esse estouro de luz e tal, tá bem bacana. Aqui tá uma Uhum. imagem mais comparada com aquela, né? Tá uma imagem mais básica assim, né? A noturna talvez tenha uma iluminação um pouco diferente, né? Mais trabalhada, mas eu acho que eu levaria essa. Na tua opinião, o que você acha? Qual que seria a tua análise? Bom, eu também achei melhor essa interna. Ô Diego, Tanto tenta falar um pouco Oi, mais alto só para aparecer no vídeo. ok. Então, eu também achei melhor essa interna porque ele detalhou mais, né? Ele teve com certeza um nível de trabalho maior nessa imagem. Tem até umas coisas escritas aí na porta do guarda-roupa, né? Se não me engano. E você chegou a perceber, tem umas coisas escritas aqui na porta do Sim, sim, guarda-roupa. achei Então bem teve um bacana. detalhe bem maior nisso aqui. O piso também, eu gostei muito do piso dele. Esse estouro de luz, né? Ele poderia ter trabalhado um pouquinho melhor só nesse material da cortina, né? Mas ficou muito show essa imagem, muito legal mesmo. Aqui, E ó, outra. aqui eu notei uma coisa bem interessante, que às vezes as pessoas fazem para Hum, poder aumentar o tamanho da textura, né? Você pega a aham, textura, põe ela pega a textura, copia para o lado, inverte ela para ela encaixar, né, borda com borda e você ficar com uhum, uma textura sem repetição. Mas aí tô pode entendendo, acontecer isso, um espelhamento, tá vendo? Então eu tenho tô um entendendo. detalhe para cá e para cá espelhado. Isso pode Uhum, acontecer, mas é legal assim, até é bom que ele veja o vídeo para depois ele se atentar nessas coisas também quando ele for fazer, né? uhum, Ou essa com repetição certeza. aqui de textura, né? Ele poderia de Uhum, repente ter também. mudado essa textura dessa tábua aqui para não ficar exatamente igual a outra, né? Parece dois olhos. Uhum. Assim. Parece 2 horas. Bom, Então então, também. então eu vou pôr um asterisco aqui, ó, na do César Augusto. Então vai ser o guarda-roupa Takumi que vai ser o escolhido aqui para a próxima fase, tá? Então eu vou pôr É, aqui sei lá, um arroba, tá? Ficou com um arroba aqui na frente, que essa vai ser a imagem escolhida. tá ok. Vamos para a próxima pasta. Davi Monaro. O Davi Monaro, ele escreveu um monte de imagem, tá? Eu fui olhando com calma cada uma, tá? São imagens com uma qualidade de render até legal, assim, tem um pouquinho de mancha, mas faz parte. Ele se preocupou em colocar um filtro aqui uma sujeirinha na lente, sabe? Essas coisas que
poucos se preocupam. Essa imagem aqui, particularmente, eu gostei muito. Tá reproduzindo bem, assim, tem aquela... Você olha, dá vontade de tomar um café da manhã, né? Tipo, Uhum. tem esse apelo, assim, que ficou bem legal. Essas imagens aqui são mais clássicas, né, de maquete eletrônica. Tudo bem que tem uma iluminação e tal, mas, por exemplo, não teve aquele cuidado de, na hora de aplicar o fundo, você ter um recorte aqui, tá vendo? Tá bem branco. Uhum. Então, ter esse cuidado do recorte com a cena e tal. Às vezes, ter um pouquinho de cuidado maior nessas coisas melhora a qualidade do trabalho. Mas, mas tá boa, assim, sabe? Tipo, dá pra você vender uma Tá imagem bom. dessa. Essa aqui eu achei que Dá. tá melhor, né? Tá melhor do que a Uhum. anterior. Você já tem aí uma Dos lados. preocupação maior com esses tipos de recorte e tal. E deu um desfoque aqui para dar uma disfarçada, eu imagino. Aqui uma cena de loja um pouco mais básica, né? Tipo, Uhum. muitos blocos repetidos e tal, mas é difícil você parar para modelar uma calça, por exemplo, que você vai usar numa cena só. Então, o pessoal acaba pegando para usar blocos mesmo e assim vai. Mas ficou interessante, por Então, exemplo, essa moto aqui, né? Na frente eu achei que ficou bem bacana. uhum. Tomar um pouco de Então tem cuidado aqui aqui camuflagem. com o grão aqui, né? Com Aham. esses reflexos. Mas é isso. Essa cena também eu gostei bastante. Principalmente dessa iluminação aqui das palmeiras. É bem Show. bacana. Mas não sei, eu ainda gosto mais daquela do sul. Né? Mas vamos vendo. Essa aqui acho que foi uma das cenas mais recentes dele, se eu não me engano, pelo que eu tenho acompanhado. Só que essa cena Uhum. aqui tem uma falha assim que, meu, me bateu assim, me veio aos olhos, que é essa janela aqui não tem um trilho aqui, né, cara? Como, Ah, como assim, né? Tipo, o vento vai bater, isso aqui vai ficar balançando, assim. é assim, é assim. Então tomar um pouco de cuidado com isso, quando for fazer uma cena muito perto. Quanto mais perto a cena, mais detalhes, né? Imagina só, Com certeza. se eu tirasse um close aqui do tecido, eu com certeza teria que fazer ali os fiozinhos para ter essa percepção, né? Se fosse um close bem Uhum. pertinho. Então a mesma coisa aqui, eu tô num quarto, meu, tem que ter esse trilho, no mínimo, né? Mas tá boa a Uhum. cena em geral, assim, tirando essa parte. O que mais? Bom, essa cena aqui que eu batizei ela de Sala Beatles, né? Porque tem aqui O quadro dos o Beatles. quadro deles e tal. Tem um fogzinho entrando aqui que tá bem bacana. Mas Uhum. não dá para entender muito bem se a luz está vindo reto, se ela está vindo numa angulatura, não sei, aí ficou um Pelo que eu pouco vim infeliz. acompanhando, pelo que eu vim acompanhando dele, eu acho que essa era uma das cenas que ele estava estudando essa própria atmosfera, né? Ele estava estudando isso quando Uhum. ele estava fazendo essas cenas. Então, aí ficou meio, não ficou muito claro, Teoria. né? Mas, É. mas, mas eu gostei bastante da composição. Tem até mais uma outra imagem aqui de um outro ângulo, mas fica meio estranho essa luz arroxeada aqui, né? Com esse background aqui. Então, tomar um pouco de cuidado com Uhum. isso. Tentar casar o que está rolando lá fora com o que está rolando aqui dentro. Isso vale a pena Uhum. também ter um pouco de cuidado. Ficou muito boa essa iluminação aqui, ó. Achei bem legal, tá? O violão aqui com scale, acho que parecia um cavaco, né? Mas É. um cavaco de 6 cordas assim fica meio estranho. Ou não sei, a escala dele ficou meio estranha. Mas é ter que tomar um pouco de cuidado, olhar essas coisas. Né? Mas tá muito boa a cena também. Gostei. Ah, sim. Então, assim, Essa aqui é uma cena com uma inserção, né, de pessoas, ficou bacana. Tem um paredão branco sem informação nenhuma. Não sei, talvez eu faria um crop dessa imagem por aqui, talvez, para você mexer um pouco, pesar um pouco mais nessa horizontalidade aqui, né? Não deixar a cena tão uhum. vertical. De repente cortava aqui e acentuava um pouco mais essas IES, só para elas aparecer, dar aquela ideia de que existe, né? Mas que não Uhum. aparecesse. Então eu cortaria mais ou menos por aqui, né? Até poderia deixar um pedacinho desse cômodo aqui de cima, né? Mas eu não deixaria, por exemplo, esse paredão grande aqui que rouba muito a cena, né? Na verdade, o que você quer mostrar talvez seja isso aqui de baixo. Mas tá muito boa a cena, eu gostei bastante.
Uhum. Também. Essa tá legal também, tem até aquela sujeirinha na lente, né? Uhum. Mas tem aquela coisa dos bloquinhos também, né? Tomar um pouco de cuidado com a composição aí. E uma coisa que eu achei assim, mas aí é coisa de projeto, né? Tipo um paredão, um paredão aqui de vidro, né? Uma pele de vidro bem bacana. E você tem uma porta de madeira aqui que barra a tua visão completamente. Né? Então, tipo, não casou muito bem essas duas coisas, né? Uhum. Basicamente isso, assim, a iluminação tá legal, os lens flares aqui ficaram interessantes. Ele compensou bem, não ficou usando lens flare em tudo, né? Então você vê que aqui atrás, geralmente se fosse aquele uso meio falho, o cara já ia pôr tudo, né? Então ele tem esse cuidado, então tá legal, a iluminação tá boa. É mais esse cuidado com os blocos, né? Tentar usar os blocos, mas dar uma variada, dar uma fuçada neles para dar uma melhorada pra cena. Uhum. E aí voltamos à churrasqueira, né? Aquela cena inicial lá. Eu acho que eu ficaria com essa aqui do suco. Porque é uma cena que tem o grão, né? De uma fotografia e tal. Eu achei que tá muito bacana, assim, esse close que ele deu. Colocou uma fumacinha. Tá bem bacana. Com qual imagem e por quê, né? Eu fiz uma análise bem geral, assim, não sei se você quer repetir tudo isso. Não, pensamento praticamente o mesmo, né? Eu só queria que tu voltasse na terceira imagem, se não me engano. Essa? Isso, na segunda. Não, na outra. Não, volta mais uma. Voltando, voltando. Aí, esse daí. Esse problema que a gente acha aqui Aqui? que é nessa parte do recorte, do background, eu até posso fazer um tutorial depois, ensinando mais ou menos como tirar isso, né? Como remover isso. É bem simples, Sim. tá? Através do canal no próprio Photoshop, então não vai pesar nada, você não precisa mexer no mapa na hora do render. Tá? Você tira no Photoshop, então a gente pode até ver depois um tutorial já para eliminar isso, né? Para galera que às vezes tem alguma dúvida. Eu tinha muito problema com isso nos meus projetos, Sim. porque o arquiteto que eu trabalhava para ele usava muitas árvores aqui ao redor, então sempre tinha esse problema. Né? Então, eu aprendi a forma de remover isso aqui, então depois a gente pode estar gravando um tutorial para poder ensinar para a galera e passar para a galera também como remover esse problema. Talvez nem precise Técnico dele. gravar, viu, Diego? Tem muito material na internet que ensina a fazer isso. A É, gente né? pode pôr um link também lá. Uhum, pronto. Isso é legal. Vale a pena o pessoal pedir também, né, pra gente. Ah, Aham. putz, eu tenho esse problema. Vamos tentar. Vocês conseguem achar um material legal pra gente dar uma estudada disso? Tá? Também vale essa busca da pessoa, né, atrás das coisas. Uhum. Tô entendendo também. Só Eu lembrando que a também, gente está fazendo essa análise, a gente não está querendo desmerecer ninguém, todos os trabalhos estão muito bons, tá? Valeu aí vocês terem inscrito os trabalhos. A gente faz essa análise para vocês crescerem como profissional. Eu também não entendo de tudo, estou aprendendo também, estou começando, mas assim, é o que eu estou vendo e que eu estou sentindo, eu estou falando aqui para vocês, tá? Só para justificar, né? Porque às vezes o pessoal fala, ah, nossa, pô, mas ele não entende nada, ele tá falando das minhas imagens, quem é ele? Mas é o que eu tô sentindo, é o que eu tô vendo. Talvez o cliente veja também. Ou não, o outro profissional, sabe? Mas enfim, vamos continuar porque senão o vídeo vai ficar extenso. Então qual a tá imagem que certo. você acharia legal dele? Imagem do café. No suco também gostei. Gostou do suco também? Gostei. Eu achei que essa E, imagem aqui, meu, acho que eu penso que foi uma das que ele deu mais o gás, né? Tem até uma olhadinha aqui no copo, sabe? Não sei, uhum. eu senti isso, né? Mas Eu fiquei em dúvida entre essa daí e aquela imagem da piscina, eu que gostei gostei muito muito dessa que você também. utilizou. Gostei muito dessa. Que casou, né? E, Casou a e, iluminação aqui bem, né? nossa, o background dele ficou muito legal, a altura do background dele também tá muito show Sim, de sim, bola. tá bem no horizonte, tem essa preocupação. Gostei. Gostei Não muito. tem Até aquele fiquei. vertical sync, eu acho. Uhum. Não sei. É tanto que é padrão dele. Você pode ver nas fachadas que ele também não tá usando o verde Sim, sim. totalmente. Mas aqui, se Mas você vai for dar. ver, tem aquele branquinho.
né? Uhum. Nas É, folhas, tá? Mas entendi. é aquela coisa do recorte, tem que se atentar um pouco com isso, né? Para tentar minimizar Uhum. esse branco aqui, ó. Bom, Mas isso aí e eu aí, o tô que você fácil acha? É de. aquela ou essa? Cara, eu tô na dúvida, cara. Eu tô gostando muito dessa. Muito dessa mesmo. Assim, o que reflete melhor o trabalho dele? Você acha que é aquela cena do suco ou uma cena assim mais aberta que mostra mais possibilidades? Eu acredito que essa da piscina venda mais o trabalho dele, mostre mais as possibilidades, né? Do que tanto a do suco. A do suco é muito boa, é um trabalho pessoal. Eu considero ela a melhor, mas realmente, para mostrar o trabalho dele, eu acredito que essa aqui seja a melhor. Essa aqui da Uhum. piscina seja a melhor. A Então, do como eu suco disse deu no uma. começo, de repente a gente pode decidir, não pela melhor imagem, mas a imagem que reflete melhor o que o cara faz, entendeu? Então, Uhum. de repente essa aqui seria mais condizente. Uhum. A do Então, suco, ele tá mostrando mais o nível de conhecimento dele, né? Ele, tipo sim, assim, sim. jogou muito o que ele conheceu, tanto essa fumacinha do café, que ele pode ter feito na pós-produção, né? Esse lateral Aham. do suco. É, tem até a sujeirinha da lente aqui, ó. Então, Uhum. eu acredito que essa aqui seja uma imagem legal, porque tem pós, né? Tem Aham. fundo, tem tal, É uma boa e iluminação. tem uma iluminação bacana. Bom, então Pena que vamos ele optar não por essa aqui, então. Decidido? conseguiu essa daí mesmo. Tá, então eu vou pôr um arroba aqui na frente, que essa aqui vai ser escolhida. Deixa eu só dar uma olhada aqui no Face, porque a gente está esperando o Guilherme. E o Guilherme, de repente, ele aparece aí em algum momento, né? Cadê você? Guilherme. Nada do Guilherme ainda. Então, voltemos à análise. Tá, então, Davi Monaro também já foi. O Guilherme só Uhum. tem uma imagem, Guilherme Barão. É bom a gente fazer uma análise também, eu acho que é válido, né? Mesmo o Uhum. pessoal que já tem uma imagem, só para deixar claro, o pessoal que já tem uma imagem, automaticamente já vai para a votação da galera. Mas a gente Entendi. é bom fazer uma análise porque isso pode acrescentar coisas para ele e também pode sanar a dúvida de uma outra pessoa também do grupo. Então vamos lá. Uhum. Uma coisa bem legal de comentar assim, já de cara, olhando assim, é a madeira, tá? A madeira é uma coisa super dificílima de fazer. Eu estou fazendo um projeto, é difícil você criar variações de madeira, de texturas e tal, porque as texturas boas geralmente são as mesmas e você tem que ficar mapeando coisinha por coisinha, dá uma trabalheira violenta, assim. Mas se bem feito, fica bom. Aqui eu gostei bastante, porque mesmo que você tenha usado a mesma textura aqui nos dois telhados, sabe, o ângulo é diferente, então eu não vou estar vendo essa parte aqui frontal juntamente com essa, nesse ângulo dessa foto. Então, mesmo que repita lá, eu não consigo ver essa repetição, né? Agora, algumas coisinhas, por exemplo, ó, isso aqui, né, tomar um pouco de cuidado com essas geometrias salientes assim. Não sei se isso faz parte do projeto, mas fica meio estranho, né? Um tequinho aqui, um buraquinho que o passarinho vai entrar aqui, alguma coisa assim, né? Não sei muito Uhum. bem o que acontece nisso, tá? Tirando isso, uma imagem assim frontal é legal, tem que tomar um pouco de cuidado com a iluminação. Aqui tá bem bacana, porque às vezes uma imagem muito frontal assim você perde a volumetria do projeto, né? Porque as faces frontais às vezes elas fazem o resto sumir, né? Então só fica com a frente da casa. Aqui no caso não está acontecendo, né? Você tem aqui um ponto de fuga bem definido, né? Eu acho. Tem que tomar um pouco de cuidado com esse estouro de luz aqui, ó, para você não perder muita informação da cena. Aqui não está prejudicando o projeto em si, tá? Mas não dá para definir aqui, por exemplo, que tipo de pedra que eu tenho aqui, né? Que tipo de piso. Não tem, porque a luz está atrapalhando aqui, né? E aqui o lance da calçada, né? Você quer comentar, o Diego? Aí a gente Bom, vai revezando um pouco também. tá ok. Só o que eu vi de cara assim mesmo, foi só essa, creio que ele
Não sei qual foi, se ele modelou essa calçada, esse meio fio da calçada, O ou ele que? usou Essa queda aqui, o, assim? isso. Porque, pelo que eu tô percebendo aqui, nessa parte esquerda foi tipo esticado, e nessa parte direita teve mais essa murchada que ela deu. Mas a repetição do mapa aqui de sujeira tá bem visível, entendeu? Principalmente nessa parte direita aqui do meio fio, tá muito Sim, visível sim. essa parte aqui da sujeira, tá muito visível. Assim, é um detalhe que tem que se tomar com cuidado, porque é o primeiro plano que eu tô vendo da cena, né? A casa chama muita atenção, mas se eu olhar para baixo aqui da calçada, vou ver de cara esse aqui que tá bem próximo à minha visão, né? Então, tá bem próximo essa falha aqui dele, né? Que ele com certeza vai corrigir aí, que é dessa repetição desse mapa de sujeira. E eu não entendi também porquê desse branco aqui, não sei se é mistura de luz, se vazou a luz, não estou entendendo porquê Aonde desse aqui? branco aqui abaixo do meio fio. Ah, aqui, né? É, aqui é Aham, como se tivesse um rejunte, alguma coisa, né? Mas não dá pra entender é, muito bem também. como se é o asfalto pintado também, não dá para entender, mas está bem estourado. No início dá para você pensar que tá vazando luz, mas depois você olha bem direitinho, creio que seja tipo a pintura do asfalto mesmo. Sim. Queria comentar um outro negócio da calçada também, que ela dá uma direcionada um pouco do olhar, né? Tipo, tem uma queda, assim, uma rampa, então você Uhum. acaba reparando nela, né? Então tem que tomar um pouco de cuidado. Esse material aqui, ó, do piso, da calçada também, poderia ser, acho que, melhor trabalhado. Tá meio confuso o que é pedra, o que é rejunte, né? Não sei se você reparou nisso também, Diego. Uhum. Aí tá meio assim também, né? E aí aqui acho que também o terreno deve descer, né? Porque as plantinhas vão descendo aqui, mas também Uhum. não dá para entender muito bem o que está acontecendo, né? Talvez a câmera um pouquinho mais alta ou virar um pouquinho a câmera ajudava um pouco a melhorar isso. Mas aí você perdia esse um ponto de fuga que você fez. Mas eu Uhum. acho que de resto até que tá legal, assim. É, talvez, mas aí é com o tempo, né? Detalhar um pouquinho mais essas janelas, né? Pô, você tem uma porta super detalhada aqui que tem até uns chanfrozinhos e aqui, pô, não tem nenhuma travinha, nada, sabe? Acho que seria legal, de repente, colocar uma travinha, ter um pouquinho de cuidado nisso, e, enfim. Mas acho que, em geral, tá uma imagem bacana, tirando esse estouro aqui e essa parte frontal que poderia ter dado uma arrumada, E tá? também outra coisinha, Igor, que eu Ah, vi, mais uma coisinha. Só nessa esquadrilha aqui de baixo, da esquerda, nessa porta aqui da esquerda, essa? também aqui no fundo, assim, o reflexo está bem visível lá atrás no HDR. Então, Aham. quem entende de maquete, né, o pessoal leigo não vai nem perceber isso, mas quem entende mais ou menos de maquete, estuda, vê só a rua e lá para baixo o fundo do HDR, né? Sim. Então é sempre bom você modelar alguma coisinha, até um projeto que você Por está umas fazendo, árvores, né, aqui para aparecer nos formar as reflexos. aves, colocar na frente para poder, principalmente nessa parte do reflexo, onde tem muito vidro assim, você colocar, porque com certeza vai refletir as Sim. costas da sua câmera, né? E vai acabar mostrando o seu HDR, e o vazio que tem lá atrás, né? É, tem que tomar um pouco de cuidado com isso mesmo. Uhum. Bom, então tá. Espero que você aproveite aí as críticas e tal. Fazer mais. Gostei bastante da cena. O Guilherme, que está atrasado, né? Então vamos aproveitar para falar um pouco da imagem dele. Ele não vai aparecer. Mas tudo bem. Bom, a cena do Guilherme. A cena do Guilherme tá bacana. Eu achei legal a composição. Ele é um cara que toma um pouco de cuidado com isso, né? Uhum. E é legal porque ele também ele incorpora as nossas críticas, né? Eu falei para ele do rodapé lá na outra cena, ele já colocou nessa, se eu não me engano, até a mesma cena, mas ele foi lá e corrigiu, sabe? Então ele tenta tomar esse cuidado, assim. O material da cama tá muito bacana, tá casando aqui com o tapete que ele fez, o tapete persa, né? Eu acho que Uhum. ficou legal, assim. A iluminação aqui meio lateral é boa, mas aí se perde talvez alguma volumetria dos quadros, né? Não dá para ter uma ideia muito boa de informação aqui de relevo, né? Parece que tem alguns parece que são posters colados, né? Mas Uhum. mas com o tempo você vai regulando essa iluminação assim.
É que é uma iluminação muito difusa, né? Essa cortina aqui faz ela ficar difusa. Mas, poxa, poderia estar marcado um pouquinho mais aqui as sombras. E até aqui, assim, né? Tem uma sombra maior, se for só essa fonte de luz aqui. Bom, essa é mais a minha crítica. E aqui um pouquinho, esse material aqui, talvez, se você tirasse um pouco do blur dele, ficava com uma textura mais nítida, né? Então você teria um pouco mais de detalhe aqui também. Pode comentar, Diego. Oh, show de bola. Então, cara, foi muito interessante essa sua pegada de diminuir o blur do material. Realmente é muito show o resultado que você consegue adquirir com isso. O pessoal vai pegar isso fácil, porque dá uma nitidez muito legal, cara. Principalmente com madeira, pegar esse blur, diminuir um pouco. E só também essa parte da iluminação, que eu acho que foi onde ele pecou, né? Que o restante tá muito show, tá muito legal. Ele trabalhou muito bem as texturas dele. Mas a gente vê que não tem muita marcação de sombra, né? A gente vê o máximo que consegue ver ainda desse abajur do lado direito. Tem um pouquinho de sombra, mas está muito, muito fraquinho. Então a gente não tem uma. Se for olhar para a sombra, não dá para ter uma direção de iluminação em si. Sim, sim. Entendeu? Então, É aquela se ele coisa que tivesse, tá difusa demais a luz, né? Tá difusa demais. Aí isso, você perde se ele tivesse, volumetria. se ele tivesse procurado mais um pouquinho demarcar essa sombra dele, ele com certeza teria uma das melhores imagens. Né? Ele tem, mas com certeza estava quase na mão dele a capa A seria capa, quase na né? mão dele, né? Isso. Então, ele só pecou mesmo nessa parte das sombras, né? No demais tá show de bola, Ó, tá muito legal mesmo. uma dica legal pros quadros, principalmente, dá uma descoladinha dele da parede. Geralmente fica Uhum, assim, né? Você põe um preguinho e ele fica pendurado, ele fica um pouco descolado. Então dá uma descoladinha, porque aí o teu ambiente occlusion, além da tua sombra, fica um pouco mais marcadas e aí vai dar aquela volumetria que está faltando aqui. Parece que isso aqui é um papel colado na parede, mas uhum, a via de regra tá bem legal a cena, porque, por exemplo, eu não preciso mostrar o tapete inteiro, sabe? Eu mostrando um pedaço dele, eu já entendo que tem um tapete aqui, né? Eu não preciso mostrar essa luminária inteira. Só um pedaço dela aqui já tá ótimo. Não preciso, né? Nem a cortina, né? Então, isso tá legal, assim. Talvez ele enquadrou a cena um pouco mais para a direita, né? Da cama ficou um pouco mais para a direita, para mostrar um pouco melhor a porta, mas ele poderia de repente ter colocado realmente aqui, ó, isso aqui bem no centro, né? Eu não sei se está bem no centro, mas dá a impressão que está um pouco para a direita, assim, né? Por causa dessa porta. Mas uhum. se ele levasse levemente para a esquerda isso aqui para tirar um pouco desse peso, acho que ficaria mais interessante. Mas tá legal, tá bem massa. E é um ponto de fuga também. Não precisa necessariamente ser uma imagem de quina para ficar bacana. Vamos à Beleza. próxima. Pô, pensei que a gente ia esfolar o Guilherme, mas até que não foi tanto. A imagem do Leandro. Vamos lá, a imagem do Leandro. A imagem do Leandro já não está com uma resolução muito boa, né? Era bom É. se eu conseguisse uma resolução melhor dessa imagem depois com ele, para a gente dar uma estudada melhor e falar um pouco da deficiência dele. Mas assim, olhando de cara, você quer, começa você primeiro, Diego, depois aí eu falo. Porque então primeiramente a iluminação dele tá vindo de cima, mas não tá muito bem marcada. A gente vê pelos quadros, né? A mesma coisa do Guilherme lá. A gente vê pelos quadros e a iluminação dele pecou também nas sombras, né? A gente vê que não tem aquela demarcação bem da volumetria dele dos sofás, né? Ele poderia ter caprichado também em colocar alguma coisinha dentro desse centro, né? Em cima desse centro, perdão, né? Se eu não me engano, aqui do lado direito, esse sofá do lado direito, esse segundo travesseirinho aqui, o lado de trás, tá meio levantadinho, assim, no canto esquerdo, Sim, então tá meio sim. que flutuando, assim, né, um pouquinho. Uhum. Ele poderia trabalhar também melhor, no geral mesmo, as texturas dele, né? Creio que um ambiente occlusion seria bom para cá, para a cena dele, principalmente esse encontro das duas paredes aqui atrás. Ficou um pouco vazio também isso, né? Ele poderia ter Parece que é uma curva, né? trabalhado assim. Tá parecendo uma curva aqui, não está demarcada a diferença das duas paredes. Então,
Ele poderia pegar um mapa de ambiente occlusion, então no próprio render, e já tirar isso aí para poder demarcar essas duas paredes, né? Porque tá uma coisa só, basicamente, né? Então, eu creio que por enquanto só isso. É, eu vou acrescentar alguma. Eu também notei muito isso. Falta o lance das sombras, principalmente. Sombra de contato aqui nos quadros. Até aqui, né? A proximidade entre as paredes. Você tem uma sombrinha. Se você reparar no teu quarto, na tua sala, se você olhar, você vai ver que tem uma marca ali definindo uma linha, né? Então é bem isso que acontece. E para acrescentar algumas coisas bacanas, assim, materiais reflexivos, tá? É muito legal você colocar assim, uma super reflexão na tua cena, porque vai valorizar muito a tua cena, mas toma cuidado em lembrar que, poxa, fica muito estranho você pôr uma coisa super polida. Por quê? Porque dá a impressão que ninguém nunca pisou ali, ninguém nunca andou, sabe? Então, se você for fazer uma reflexão muito forte assim, tenta dar uma desfocada, sabe? Tenta dar uma desfocada mais forte, assim, eu nem sei se aqui, porque aqui a resolução da imagem não está muito boa, né? Mas talvez eu desfocaria um pouco mais ainda, só para dar a ideia que tem esse reflexo, né? Tem um volume aqui que puxa para baixo, mas que você não consiga ver todos os detalhes que você vê aqui em cima, aqui embaixo. Né? Não precisa disso. Né? E o lance da iluminação também. Eu acho que talvez uma iluminação menos forte aqui de cima e colocar alguns outros elementos aqui que gerassem umas projeções de sombra, talvez ajudaria um pouco nessa cena. Mas é isso. Vamos ao próximo. Eu nem sei quanto tempo que a gente já está gravando isso aqui. Meia hora de gravação. Mas tá legal, né? Vamos ao Luiz Omar. Mano. Bom, O que falar? o que falar do Luiz Omar? Bom, primeiro que é, falar para o grupo isso, tá? Para quem não conhece, isso aqui é um outro estilo de fazer maquete eletrônica, que é chamado Mate Painting. Você faz uma montagem com outros elementos dentro do Photoshop. O render dele provavelmente foi esse prédio aqui, sem essas iluminações, sabe? E até posso pedir para ele mostrar o preview desse render depois lá no grupo, o pessoal entender como que ele partiu da cena e como virou essa cena aqui. A maioria das coisas foram feitas no Photoshop, mas lógico, você não vai pondo elementos, assim como você não vai enche a cena de bloquinhos, aqui também é a mesma coisa. Você não vai pondo elementos em cena sem pensar no que está acontecendo, né? Então ele tentou fazer aqui uma coisa meio poética, né? Meio, sei lá, um pessoal passando no parque, um detalhe de alguém pescando, os animais ali e tal, uma cena um pouco mais romântica, sempre tomando cuidado com as escalas, tá? Isso é importante. E, e assim, também vou falar de algumas coisas que ele poderia arrumar, né, na cena, lógico. A cena tá muito boa no geral, tá, gente? Tá muito boa. Mas algumas coisas que ele poderia ter arrumado, mas isso é com o tempo, lógico, né? Você tem que observar e tal. A primeira, não dá para entender se aqui passa uma rua, né? Se aqui não passa uma rua, com essa linha aqui vermelha, né, que é a linha como se fosse um carro passando aqui, estaria passando aqui na frente dessa árvore que está quase aqui beirando o lago, ou na frente dessas pessoas aqui, né? Se isso aqui for um canteirinho aqui beirando esse lago, é uma lancha que passou aqui, né? Mas aí o lago não estaria assim tão lisinho, né? Enfim, pensar um pouco nessas coisas. Tem o lance também do reflexo em si. Você tem aqui cisnes nadando, né, e tal, e o reflexo aqui se poderia trabalhar um pouco melhor isso, dar uma distorcida, colocar um noise aqui, dá para fazer isso no Photoshop, né? Você cria um cloud lá e faz uma distorção e você conseguiria aqui aquele reflexo que geralmente o pessoal vê em pôr do sol, né? Faz aquela espalhada um pouco na luz, né? Geralmente você vê em efeitos na piscina, o pessoal faz muito piscina em maquete eletrônica, né? Então poderia ter um pouco mais esse blur, né?
de lago mesmo, né? Porque tá muito perfeitinho o reflexo aqui, fica um pouco estranho, assim, no primeiro olhar, num olhar um pouco mais apurado. A atmosfera do céu tá bem bacana, tá casando muito bem com a cena, isso foi bem legal. Legal essa técnica também, tá vendo? Essa parte aqui de iluminação, você pode fazer tudo em pós também, como está aqui nessa cena. Isso aqui foi feito em pós-produção. Não precisa, de repente, até nem iluminar o prédio no render. Você consegue um render muito mais rápido. Agora, passo a palavra ao Diego. Bom, amigo, só o que eu vou falar mesmo é que eu estou aqui em mãos, estou com o render dele, sem estar com a pós-produção. Você consegue Então, mostrar aí? É que eu não sei se ó, ele autoriza, né? Tem que deixar ele mostrar, eu acho. então eu vou só falar mais ou menos o que ele fez, o que é que eu estou vendo. O que está feito aqui dessa imagem que vocês estão vendo? O prédio, claro, esses dois banquinhos aqui da frente, com essas lixeiras, e tem um banquinho aqui do lado direito também, menos esse do pescador. O pescador não está no render, tá? Somente isso. E o piso aqui também no gramado. A grama foi feita na pós-produção, só tem um piso verde aqui na imagem que eu estou vendo, tá? E lá no fundo, lá atrás, tem uns postezinhos que não ficou tão visível no Photoshop por conta dos efeitos, mas aqui no render eu estou vendo, ele fez também. O céu está todo branco, ele não usou, né, não utilizou o Sky, e pelo meu ver aqui, ele usou, creio que ele tem iluminado com V-Ray Sun bem baixo mesmo. Tanto que a demarcação de sombra no prédio, pelo que eu estou vendo aqui, não tem nenhuma, nenhum mesmo. Está bem amarelada a cena. Então ele pesou muito, ele usou muito das técnicas dele de pós-produção para poder chegar nesse resultado. Né? Ficou muito bacana porque aqui no render está tudo amarelado. Esse gramado ficou show de bola, foi o que Sim, ficou mais me muito atraiu bom. com esse gramado. E ele fez na pós, cara, ele não fez no 3D, então não precisa você estar se matando, renderizando aí um V-Ray, Mas é aí um que V-Ray tá, né? Sun, né? Agora eu vou O cara usou técnica boa. Agora eu vou colocar um pouco em xeque essa imagem, tá? Aí tudo Uhum. bem. Aí você fez essa imagem, tá linda, maravilhosa. Mas aí o cliente pede para você fala assim para você. Ah, mas eu queria esse prédio um pouco mais aqui no meio, né? Então, aí, aí você vai ter que mexer a câmera mais para a esquerda, por exemplo. Então toda essa Uhum. pós-produção que você fez fica perdida. E no 3D você consegue ter um pouco mais de maleabilidade nessas situações, né? E como a gente Uhum. mexe muito com o projeto do cliente, para a gente chegar a fazer uma imagem dessa, o projeto do cliente tem que estar quase redondinho. Você não vai ter mais alterações de projeto, né? Entendeu? Então aí o artista que vai olhar o melhor ângulo e vai falar, ó, o melhor ângulo para mostrar o teu projeto vai ter que ser esse. E aí você que impõe, né? Não vai ser o arquiteto que vai falar, eu quero mostrar desse ângulo, eu quero uma fachada, enfim, entendeu? É um pouco diferente a abordagem para fazer esse tipo de imagem. Entendi, Ao entendi. meu entender, né? Pode ser que não seja. Uhum. Bom, então, Luiz Omar tá aí, um dos fortes candidatos, eu acredito. Com certeza. Luiz Alberto. Luiz Alberto, primeiramente eu queria parabenizar você, porque você foi o primeiro inscrito, o cara ali da coragem de colocar as imagens para o contest. Então, tá aí meu parabéns. Ele colocou até mais de uma imagem, são duas imagens, e a gente vai avaliar agora. Pode começar, Diego, porque eu já avaliei algumas, né? Então aí vamos revezando um pouco. Então, ok, começando por essa imagem da cozinha, eu acho que ele mexeu nessa torneira, não sei, mas eu creio que ele tenha mexido nessa torneira, para ele ter Deixa eu alongado ver. esse bico. Eu desconheço alguma torneira que tenha esse alongamento tão grande nesse Ops, bico dele. foi mal. Deixa eu ver. Tranquilo, tranquilo. Então, creio que ele tenha mexido nessa torneira, ficou um pouco alongado, né? Mas, vou ver aqui pela minha câmera de ver, eu creio que ele deveria ter colocado umas panelinhas aqui em cima. Voltando para o caso da iluminação também, da demarcação de sombra, eu acho que isso é um dos problemas que atinge a maioria do pessoal, né? Com certeza corrigir essas sombras aqui, pegar essa geladeira devia estar bem mais marcada a sombra dela, né? Ele poderia ter também, ele deu um close aqui nessa pia, mas ele poderia ter recuado um pouco, mostrado um pouco do teto dele, porque aqui eu perdi
noção de altura da cozinha dele. Eu não sei se esse branco acima da geladeira chega a pegar o teto por conta da falta do ambiente da cozinha dele, né? É. Então, por isso eu não sei onde é que está sendo o teto, se tem o teto aí, se tem parede, né? Se tem essa quina de parede. E a iluminação dele tá boa, essa iluminação tá vindo do lado direito para cá, tá até razoavelmente boa, tá iluminando bem a cena dele. É, e eu não entendi bem essa iluminação vindo da parte de cima do fogão. Não sei se deveria, seria a hora certa de estar iluminando, entendeu? Eu acho que ele poderia desligar, não ia fazer diferença agora, né? Não tem ninguém utilizando esse fogão, então não tem o porquê dessa iluminação tá ligada agora, né? Então, Tipo, a coifa tá ligada, né? Quando liga a coifa que liga, tá ligado aqui, dá pra então entender muito bem. tá ligado aqui a coifa, assim, tá ligada, tipo, na panela com Sim. uma fumaça em cima, então seria legal ter a coifa ligada assim, mas se tivesse alguma pessoa aqui, uma panelinha aqui em cima, uma fumacinha saindo, então seria bem mais interessante, né? Essa Bom, imagem. o que eu tenho a dizer é a torneira, de repente, se você tiver um modelo um pouco mais curto, não tenha medo, põe a torneira aqui, ó. Tem umas peças que tem um buraquinho aqui para você pôr a torneira, né? Então, se ela é mais curta, põe o teu modelo, põe aqui, não tem problema. Outra coisa, o Ambient Occlusion, que o Diego falou, dá para ver muito bem aqui que falta, tá vendo? Tem aqui, ó, aqui não tem sombra de contato, que geralmente acontece. Tem esse lance do teto, não dá para saber se isso aqui é um mostruário, né? Parece que é um mostruário, tirando esse piso aqui que mostra que é uma cozinha, mas parece que isso aqui está numa loja, sabe? Não dá para entender muito bem o que acontece. Realmente eu acho que poderia ter afastado um pouco mais a câmera para mostrar um pouco mais estampa, aqui alguma coisa. Colocaria tem uns bloquinhos por aí de cozinha muito bons, que pode ser uma tábua com os potes, sabe? Tentaria enriquecer a cena um pouco de informações. Tá faltando um pouco de informação. E uma coisa que eu gostei bastante, que aí eu imagino que seja, bom, não sei se foi proposital ou não, eu gostei bastante do material da parede. Não dá para observar muito bem, mas ele tem um certo reflexo. As pessoas às vezes esquecem de pôr esse reflexo, ou não põem mesmo propositalmente, mas dá um ar legal, né? Pega um pouco da cor. Aqui tá puxando um verde, talvez de algum objeto que tenha ali, esteja ali atrás, mas pega um pouco da cor do ambiente, né? Quando você põe um pouco do reflexo, assim. Isso eu acho interessante. Mas realmente falta discernir em que lugar que está essa cozinha, né? É mais isso mesmo. Vamos à próxima? Ô Igor, e é bom também comentar, se você está vendo a legenda aí embaixo, foi feita No não no Corona. V-Ray, como a gente comenta, foi Corona, né? Foi no Corona. Usou Corona. Demorou 4 horas e 5 Hum, minutos. É um tempo é, considerável, assim, para um tamanho de cena dessa, né? Eu com não certeza. sei como são as configurações do Corona e tudo mais, mas no V-Ray, uma cena dessa, bem configurada e tudo mais, cara, chutando alto, assim, por causa dessa reflexão aqui, principalmente, meia hora, uma hora, no máximo, um quarto do tempo disso aqui, sabe? Você consegue reduzir muito o tempo. Né? Aí, não sei, eu imagino que no Corona você também consiga, né? Porque aqui, enfim, talvez ele possa tava testando, né? Enfim, não sei, não dá para saber. Mas esse material, por exemplo, da pia aqui tá excelente, né? Tá muito bom. Tá bem reflexivo, tem até bastante informação, né? Porque às vezes o material tá super bom, mas se você não tem informação de cena, fica estranho, né? Porque não tem, mas ele tem informação, tá bem legal. Bom, e a outra cena é essa cena aqui do quarto infantil. Né? Bom, tem alguns bloquinhos famosos aqui, né? Que sempre Uhum. aparecem em coisas infantis. Tem uma preocupação de um apelo infantil aqui bacana. Tem até uma iluminação bem legal aqui, né? Porque gera uma sombra aqui, apesar de que até tem a janela aqui, né? Apesar de não tá tão claro, talvez esse ângulo de câmera, né? Acho que foi um pouco falho, assim, tipo olhar para baixo, cadê o teto, né? Acho que falta um pouco de informação, um rodapé aqui, não sei.
eu acho que falta um pouco de informação. A câmera parece que foi assim, eu vou jogar a câmera na cena e ficou essa. Então vai ser aqui que eu vou fazer meu render, sabe? Tipo, é importante dar uma pensada um pouco em como você vai mostrar a tua cena, sabe? Não ir jogando blocos numa quina e tirar um render. Não desmerecendo, sabe? É um aprendizado. Tipo, eu espero que das próximas vezes você pense um pouco a respeito disso, dessa composição. Vamos mostrar a cama, tá? Então, ou quero mostrar essa luminária aqui, ou não, vou mostrar os blocos. Não está muito claro aqui qual que foi a intenção dessa cena. Sua vez, Diego. Bom, então, volto a comentar sobre isso, né? O que eu estou vendo aqui, o foco da câmera foi apenas, né, a parede em si, o que está desenhado na parede. É o que eu estou vendo assim, de cara que está sendo focado na imagem, né? O que está me chamando a atenção. Sim. Né? Então, ele poderia ter ajustado essa câmera melhor, como você já falou Talvez também. deixado mais reta, né? Não tão olhando para o Isso, chão. isso, mais reta. E não, tem que ter também um foco. Aqui a gente não consegue achar um foco da câmera, né? Infelizmente, não sabe se é a câmera, não sabe se são os brinquedos. O foco aqui é só a quina, com essas duas paredes, e essa luminária aqui, creio que seja uma luminária aqui na frente, que acabou interrompendo um foco que a gente provavelmente procura, né? Sim. Essa cama também eu acho que ele deveria trabalhar um pouquinho mais, eu estou vendo só a cama e o colchão, né? Então, assim, você poderia também ter colocado um colchão aí com um lençol, um travesseiro Ou uns bagunçado, brinquedos aqui em cima mesmo. isso, os brinquedos também jogados aí em cima, né? Trabalhar também um pouquinho melhor o reflexo da madeira do teu piso, né? O piso tá 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 estranho. razoavelmente bom, né? Você poderia ter trabalhado melhor o reflexo e também o rodapé, né? O E rodapé expõe. vale atentar um negócio legal também. Lembra que a gente comentou do blur, né? Da textura. De repente Uhum, tentar isso, uma isso. textura mais nítida e tirar todo o blur dela. Quando for imagens Uhum, assim, fica muito melhor. Não fica esse uhum, embaçado que tá aqui. uhum. Bom, Então, é, então é então isso. assim, Você quer? o que eu mais gostei mesmo foi do nível de imagem que ele colocou na parede, né? Não ficou ruim, né? Basicamente. Sim. Colocou a imagem na resolução muito boa, então ele trabalhou muito bem nisso, foi que eu mais gostei nessa imagem, né? Eu gostei também. Eu gostei principalmente dessa imagem aqui. Principalmente. Uhum. Porque pega esse detalhe aqui da janela, sabe? Tipo, dá pra você entender que é um quarto e tal. Eu acho que é a região, essa luminária aqui também, esse contraponto aqui tá legal, né? De repente poderia trabalhar isso aí, né? Subir mais a câmera até um pouco mais para pegar esse contraponto, não sei. Entre as duas imagens, Diego, qual você ficaria? Eu acho Eu que é a acho cozinha, que. cara. Uhum. Eu acho que é a Cozinha, cozinha. 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 O quarto tá legal, mas a cozinha eu acho que é a que vinga mesmo. Olha, ficou até do Guilherme, pessoal. Então eu vou pôr um arroba aqui na da cozinha. Vamos ao próximo. Senhor Marco Antônio. Marco Antônio. Uh, posso começar nessa? Aí você, Vontade. então, opa, deixa eu voltar aqui. A cena tá legal, a iluminação tá bacana. O lance do reflexo que eu comentei em outras cenas, tá vendo? Esse tipo de reflexo mais desfocado, eu acho que acrescenta mais a cena do que um reflexo muito nítido, porque te confunde em informações. A não ser que seja um lago, né? Aí é outra história. Mas para ambientes internos, assim, acho que assim fica melhor. Eu penso assim. Tá muito bacana. Só uma coisa que me chamou muito a atenção, parece que são objetos escalonados, né? Para dar a impressão que é uma área infantil, e aí dá a impressão que a criança ela tem gigantismo, né? Tipo, a inserção aqui da criança parece que ela tá com gigantismo, assim, porque eu não sei aqui, tá meio estranho isso. Não sei se essa estrutura aqui deveria ser um pouco menor, alguma coisa assim, tá me chamando a atenção para isso. Mas com relação à iluminação, tá muito bom. Se tirar essas pessoas, ó, tampando com a mão aqui, as duas pessoas, é um ambiente excelente, sabe?
às vezes nem vale a pena inserir pessoas na cena, porque pode, de repente, em vez de valorizar um produto, pode até desvalorizar um pouco. Só vez, Diego. Pode passar para o próximo, depois eu comento. Tá bom. Essa cena dos discos está muito legal, gostei desse desfoque. Talvez eu deixaria a câmera um pouco mais frontal com os discos, né? Pegando essa lateral, explorando mais esse ponto de fuga ainda, para explorar melhor esse desfoque. Né? Às vezes não está tão bom por causa do ângulo da câmera, mas a iluminação está muito boa, o material dos discos está bem legal, tem um certo desgaste, eu não sei se é bloco ou se não é, né? Mas se foi trabalhado ficou muito bom. E a cena, bom, a cena é uma maquete, né? Tem uma TV e tal, tem os bloquinhos, uma macro, né? Aqui é um trabalho mais externo, de uma fachada. Eu acho que a iluminação aqui está muito forte, né? Tá dando um contraste muito grande aqui entre as duas faces. Talvez eu escolheria aí um som um pouco mais baixo para diminuir a intensidade desse lado aqui. O que mais? Os carros estão bacana, a exceção das pessoas com a sombra tá até que legal. Mas aí talvez o material aqui eu trabalharia um pouco mais, está muito uniforme, muito homogêneo, né? Acho que daria para melhorar um pouco, assim. Uma análise mais rápida, assim, né? O material da rua tá bacana, a calçada também, tem que tomar cuidado um pouco com esse brilho aqui que tá gerando. Essa cena tá bem legal, é a cena dos discos também, ó. Ela tá bem construída, gostei dessa viga aqui, tem uns detalhes e tal, né? Tem uma escada meio que em L aqui. O material desse sofá aqui poderia ser trabalhado um pouco mais para dar uma diferença de cor entre o que está olhando aqui mais nessa superfície, o que está olhando de frente. Isso dá uma volumetria bem bacana, está faltando. E aí a do consultório de novo. Pode falar, Diego. Bom, cara, então a cena que mais me chamou a atenção Fala foi um pouco essa mais última. alto, fala um pouco mais alto. Tá. A cena que mais me chamou a atenção foi essa última, que a meu ver foi uma das mais bonitas que eu achei. Gostei muito do posicionamento da câmera dele. Se ele trabalhasse um pouquinho mais forte, esse ambiente occlusion, ele teria uma cena um pouco mais forte, né? Ele conseguiria ganhar um impacto maior, principalmente lá atrás, você vê a parede, você consegue ver a diferença, né? Mas desse lado direito, não sei se você consegue perceber, em cima da porta, você só consegue perceber mais parede e teto por conta do material do tijolo que ele está utilizando, né? Sim. Então, trabalhando muito bem esse evento occlusion, dá para ter um ganho muito bom dessa diferença de planos, né? Eu acho que essa iluminação dele ficou muito boa, mas ao meu ver aqui, eu acho que estourou um pouquinho no sofá, eu perdi um pouco da informação desses gominhos aqui do sofá, dessas curvinhas do sofá, Perdeu, né? Até dessa cadeira perdi um aqui. pouco assim, né? Tá muito Você frontal. pode também da fruta perder um pouco. Ter sido hoje não tem como contestar. Com Marvels eu consigo pegar um travesseiro muito bom, consigo fazer um material de um travesseiro no 3D Max hoje muito bom, então ele poderia ter também caprichado nisso aí, tanto na textura, né, dos tecidos desses travesseiros, quanto também na própria produção dele no Marvel. Não sei Sim, onde ele modelou aí, mas ele poderia ter deixado muito mais detalhado do que está, né? Porque o Marvel hoje é um puto de um programa muito bom mesmo. Então ele só foi a melhor imagem que para mim que ele dele, pra mim fez. também tá essa. Uma coisa que eu reparei nessa também, que tem que tomar um pouco de cuidado, às vezes, eu não sei se ele inventou essa escada mesmo, mas tem que tomar um pouco de cuidado, porque imagina só, olha o tamanho desse degrau, né? Tá vendo o tamanho dele? Uhum, Segurado por uma uhum, plaquinha de metal aqui, né? Se a pessoa é, pisa aqui do lado, meu, cara, acho que não aguenta, sabe? Dá um torque aqui muito grande e a pessoa cai, né? Então,
se atentar um pouco para isso na hora de talvez inventar alguma coisa. Eu posso estar falando besteira também, mas mesmo como a gente mexe com várias coisas, às vezes é bom prestar atenção um pouco nisso também, sabe? Aqui, ó, no tecido, faltou volumetria e tal, uma solução bacana é colocar um fall-off no diffuse com uma cor um pouco mais clara e uma cor mais escura para olhar perpendicular e tangencial. E aí ele dá essa sombrinha que está rolando aqui nessa almofada. Ele poderia ter explorado um pouco mais esse fall-off, trabalhado um pouco mais para dessas volumetrias, tá? Mas tá legal. Eu escolheria essa cena também. Por mostrar melhor o projeto e mostrar também melhor o trabalho dele, né? Eu imagino que dessa cena para essa aconteceu alguma evolução. Essa aqui deve ser mais recente, ao meu ver. Eu posso estar falando errado também, mas eu imagino que essa cena aqui ele tenha trabalhado mais. Né? Bom, então eu vou pôr essa cena aqui pra gente, tá bom? Ok. Cadê? Vamos para o próximo. Estamos quase terminando. Dona Michele. A Dona Michele postou a mesma cena, diurna e noturna, tá? Eu gostei bastante da cena, a modelagem tá bem legal, né? Você tem aí um trabalho de coluna bem bacana, os arabescos, né? Diferentes e tudo mais. A cena que eu mais gostei particularmente é a diurna, porque você consegue, na noturna você não repara tanto porque chama muita atenção algumas outras coisas. Mas, caramba, tá mudando aqui toda hora. Aí, pronto, consegui. Na diurna você consegue reparar esses detalhes, né? De sujeira, de essa preocupação, né? Essas volumetrias e tudo mais. A noturna se perde um pouco isso, né? Você até consegue ver, mas fica nas entrelinhas. O que importa mais na noturna, eu imagino, é a iluminação. Como funciona a iluminação e tudo mais. Eu gostei mais da diurna, nesse caso. Poderia, de repente, ter substituído o céu por um céu com mais informações, assim, para dar um ar mais poético para a cena. Quais são os seus comentários, senhor Diego? Então, gostei também bem mais da diurna, porque ela trabalhou melhor essa textura dessa sujeira, né? Dá pra gente ver melhor. Na Deu uma verdade é a mesma camuflação textura, né? Se você for ver, não mudou em nada, só mudou a É, iluminação. Então, e tem um isso. poste a Então, mais aqui, né? Na esquerda então de tudo. tem dois, né? Dois, verdade. Aí, por conta dessa iluminação de uma delas, a gente consegue perceber bem melhor. E eu comentar também sobre esse céu, só você já falou a natureza, trabalhado melhor, tá um céu muito limpão, tá parecendo o Sky do Max mesmo, se tirado direto. Sim. Né? Então, poderia ter trabalhado melhor. Creio que também um pouquinho mais de contraste na cena em si, ela tá um pouco chapada. É Né? aqui, Não né? sei se, não sei se, Ter não sei se clareado você um pouco percebeu mais esse lado. isso. E eu trabalhava um pouquinho melhor também nesse piso aqui, né? Tá um pouco, tá parecendo um pouquinho aqui, mas ele merecia ter um trabalho um pouco maior nele, né, em si. A noturna dela, só o que me incomodou em primeiro plano foi o céu mesmo em si, né? Creio que ela não chegou a iluminar a cena com o céu. Ao meu ver aqui, eu posso estar enganado, ela iluminou apenas com os postes, algumas luminárias internas. Então, por esse motivo, a gente não está vendo aquele choque do azul com o Tem um amarelado da pouco, né? cena, Se né? você É reparar um aqui pouquinho. nessa cena, nessa Uhum, parte aqui tem um arroxeado, tá? Eu imagino que ela uhum, tenha usado sim um HDRI para iluminar, uhum. mas o HDRI que ela usou não casa muito com esse céu. De repente, se colocasse o céu arroxeado de fim de tarde ou noite, já seria melhor. Ou, meu, desliga todas as luzes externas mesmo e só deixa essas. No caso, você pode até pôr uma dome com uma intensidade bem fraquinha e com uma cor para dar um ambiente. Mas assim, talvez para noturna não precise necessariamente usar um HDRI, sabe? Você pode usar as iluminações da rua mesmo, né?
ele simulando isso. Porque imagina, você vai no meio do mato, assim, por exemplo, e apaga todas as luzes, você só tem aquela luz da lua, que é branca, né? Na verdade, não é esse azul, assim. Uhum. Então, quando vai usar um HDR roxo, tem que pensar que o céu tem que estar com essa cor também, né? Não vai por um céu super estrelado, assim, que não vai chegar essa cor aqui. Mas assim, lógico, a gente está falando essas coisas de informação de textura, mas eu tô com imagens aqui que foram colocadas no Facebook, com, não tem como saber muita coisa porque estão com baixa resolução, tá? Então, por exemplo, talvez aqui tenha um material de concreto bem legal, mas eu não esteja conseguindo ver por causa da resolução que está a imagem no Facebook, tá? Então, assim, as imagens selecionadas, eu peço que depois me mandem por e-mail alguma coisa assim, talvez uma resolução legal, que a gente consiga disponibilizar depois essa capa. Na verdade, que a gente consiga disponibilizar depois dos vencedores, na verdade, né? Só essa capa de uma qualidade melhor. E aí eu passo um link, alguma coisa que a gente crie depois um site que tenha essas imagens com uma resolução melhor para as pessoas verem. Ou você pode até me passar o link, né, dessa imagem com uma resolução melhor para a pessoa ver a qualidade, né? Porque pelo Facebook perde muito, né? Infelizmente. Uhum. Bom, então fica a diurna, né? Isso é de longe. Então fica a diurna. Espero que vocês tirem proveito aí dessas críticas, dessas análises. Lógico, eu posso estar falando um monte de besteira. Também podem falar se eu estou falando besteira ou não. Mas eu estou tentando aqui falar o que eu penso, né? Às vezes posso estar falando a coisa errada. Bom, as imagens do Ricardo. Eu vou passar rápido, depois a gente faz uma análise geral. Acho que fica mais interessante também para ter uma ideia do trabalho todo do cara, né? Então, olha só. Uhum. Ele fez aí uma cena, uma piscina pequena, fez uma cena de dos fundos de uma casa. Imagino que essa casa aqui ele modelou quase inteira. Tem aí um painel vivo, ficou bem legal essa cena. E aí é aquela mesma casa, só que olhada do outro lado agora, né? Da frente e tal. Essa aqui é de um condomínio, né? Que tem um prédio e tal. Bom, o que falar do trabalho dele? O Ricardo teve uma trabalheira muito grande de fazer essa casa aqui. Ele até comentou que demorou muito tempo para fazer o render dessa parte aqui, que tem muita refração, né? Ele fez uma água caindo aqui e tal. Tem até umas outras imagens dele com os detalhes aqui. Vale a pena dar uma conferida. Alguns detalhes que eu falei de madeira que é difícil reproduzir, né? Tem que pensar muito para não ficar destoando, que é o caso, por exemplo, aqui do mapeamento, né? Essa ponta aqui das toras de madeira poderia ser aquela ponta da tora mesmo, né? Porque não fica com uma textura riscada, assim. Se você olhar uma madeira, na lateral tudo bem, você pode ter os veios, mas aqui teria que ser uma coisa mais circular, né? E esse cuidado aqui, se ele tomasse esse cuidado de variar um pouco a cor das texturas, talvez valorizaria um pouco mais o trabalho dele. O que mais aqui? A grama está excelente, parabéns, está muito boa. Essa água eu achei meio estranha, eu faria diferente, eu procuraria mais referências para tentar reproduzir de uma forma melhor. Acredito que você conseguiria, porque você está aqui com uma qualidade já de maquete bem interessante. Essas simulações aqui você poderia tentar estudar um pouco mais para ver como fazer de uma forma um pouco mais convincente. Mas tá, de certa forma está muito bom. Tá? Parece um espelho d'água que está escorrendo pelo vidro. Mas nos detalhes lá, na verdade, é uma cachoeira. O vidro só está molhado. Essa textura aqui, ó, em particular, está muito repetitiva. Tem que tomar um pouco de cuidado. De repente, tenta conseguir uma imagem que represente uma área maior, tá? Tudo bem que você tem aquelas texturas que são que você pode encaixar ela que ela não fica marcada a repetição dela, né? Mas se você repetir muitas vezes ela, você acaba vendo essa repetição, né? Esse padrão. Então,
Para quebrar um pouco isso, tenta pegar uma imagem que representaria toda essa calçada, por exemplo. O Google está aí, é só procurar, você procura imagens com resolução bem alta, isso ajudaria bastante. Bom, essa imagem está bem legal, cara, o ângulo tá muito bacana, né? Pegou as duas paredes aqui, foi muito feliz nesse ângulo, né? Gostei bastante, apesar de que eu, lógico, a intenção foi mostrar a piscina, mas eu levantaria a câmera um pouquinho, sabe? Deixaria esse horizonte aqui, deixa eu ampliar aqui, deixaria esse horizonte aqui, né? Acho que está aqui, mais no centro da imagem. Opa, deixa eu voltar lá. Mais aqui no centro da imagem, tá? Então eu levantaria um pouco a altura dessa câmera aqui para deixar isso mais evidente. Ou, se você quer mostrar mesmo a piscina, abaixa lá o target da câmera e deixa mesmo a perspectiva fazer aquele efeito de mirar tudo para um ponto de fuga lá em cima. Isso também acho que ficaria interessante nessa cena. Os materiais, não tem muito o que comentar, tá muito legal. O mármore aqui principalmente é uma coisa bem difícil de representar assim, essas diferenças de tonalidade. Talvez o noise da piscina esteja muito grande, né? Dá uma diminuída um pouco, mas tá legal. É mais isso. E talvez tomar um pouco de cuidado com a repetição de blocos. Né? E essa cena, bom, a grama é a mesma da outra, né? Então tá muito boa. Essa textura aqui é a mesma coisa da outra análise. Essa parede talvez poderia explorar um pouco mais a textura, né? Já que essa cena para mim, acho que foi meio um desafio assim de você fazer uma cena bacana. E o lance das madeiras, né? Olha só, o mapeamento aqui tá tudo igual. De repente só dando uma variada no mapeamento já ajudaria um pouco. E o mapeamento aqui também, ó, que teria que estar na vertical, por exemplo. Mas é tomar um pouco com esse cuidado. Eu escolheria... tem essa cena aqui que ficou legal, esse painel, né? Faltou comentar, desculpa, Diego. Mas falta comentar um pouco desse painel aqui, ficou legal. Eu acho que não caberia um desfoque aqui. Eu acho que mostraria as informações ali de dentro sem desfoque, iria ficar interessante. Olha lá o detalhe do trilho na porta, como é uma imagem de perto, vale a pena, né? Acho que valoriza mais a cena. Essa aqui tá muito boa, essa cena. Entre essas cenas, eu acho que eu escolheria essa. Essa aqui eu acho que é a que está com mais qualidade, assim, em termos de detalhes, se atentar a algumas coisas, outras, apesar desse desfoque aqui meio forçado, tá? Mas, poxa, esse painel aqui, pelo que ele contou, ele fez à mão, né? Fez uma variação de plantas aí, e foi colocando a mão e tal. Teve uma preocupação maior em fazer a cena com mais cuidado, né? E você vê que aí sai uma composição um pouco melhor. Tem um banquinho aqui, um banquinho lá, um lance. Eu achei que está melhor. Você tem a divisão aqui bem no meio da imagem, né? Dividindo os dois ambientes. Então, tem um ambiente externo aqui, com uma atmosfera, o ambiente interno com outra atmosfera. Tá bem legal essa divisão aqui, assim, bem no meio da imagem. Eu gostei. Agora é só ver, Diego. Cara, o Ricardo pegou isso aí, tá com um nível muito alto de maquete, o cara tá manjando muito, ele é muito cuidadoso, você pode ver nessa imagem que você tá olhando agora, aí nessa parte metálica aqui da esquadria, cara, tem uma diferença também no reflexo dela, principalmente essa aqui que tá mais próximo da câmera. Sim. Tem uma diferença de reflexo, né? Então ele é muito cuidadoso, ele é muito Na minucioso verdade, com assim, algumas né? coisas. Aqui, essa diferença de reflexo, eu acho que talvez foi um descuido, né? Porque ele desfocou a parte lá de trás e acabou desfocando o reflexo junto, né? Uhum. Mas Então, se atentar com isso também. então ele é um cara muito cuidadoso. Eu também acompanhei o processo dele aí, dessa produção dessa imagem, vi também que ele fez à mão esse painel vivo aqui, então ficou muito show também. Essa daqui é a minha imagem escolhida para capa, para a concorrência da capa, né? Uhum. Ele trabalhou muito bem. Só uma coisinha que eu vou corrigir aqui, né? Só dar um toque para ele. Em cima da própria imagem dele,
É aquela fachada lá que tem um painel de água lá, que tem a cachoeira. Essa, Dá uma chegada lá na imagem. essa. Essa daí. Essa aqui, aqui em cima, do lado direito aqui, ele estourou um pouco a iluminação, né? Então, tipo assim, tem vezes que você consegue chegar na iluminação boa sem estourar, mas tem vezes que não. Então, se tivesse tido um pouco mais de cuidado aqui, eu tô vendo aqui um aparelho aqui, creio que seja em outro plano, tá com a textura de pedra mais ou menos, só que essa daqui de cima estourou um bocado, perdi um pouco da informação da pedra, tô vendo muito pouco ela. E a primeira imagem dele, que é a imagem da piscina, ele também tem um estourado, a iluminação dele ficou muito boa, o estourado dele não tirou informação nenhuma do projeto dele, então ele conseguiu chegar no resultado desejado, né? Uhum. Então, em cima dessa própria cena aqui, ele poderia ter pego mais ou menos o estilo de estouro que ele usou aqui, Sim. utilizado lá para tentar tirar aquele estouro, né? Mas no demais o cara tá show de bola, as imagens do Tá de cara parabéns, muito bem, eu o também achei detalhe o do trabalho cara dele bom. é muito show Essa mesmo. aqui também seria uma forte candidata, mas eu acho que essa aqui está bem mais trabalhada. Repara aqui, olha aqui no metal, tem uma certa sujeirinha, sabe? Tipo, é um cuidado que você dá à cena que valoriza ela, sabe? E aí teu trabalho fica com uma qualidade melhor e tudo mais. Esses detalhes é bom reparar. O lance do desfoque aqui era bom, talvez fazer um passo diferente, um elemento diferente só para esse reflexo. Então você faria um render só desse vidro aqui, tá? Selecionaria, colocaria uma ID, um Object ID e faria um render só desses vidros com reflexo para você poder desfocar lá dentro sem desfocar o reflexo, porque aí você põe ele por cima depois, entendeu? Isso acho que ajudaria nesse caso aqui, né? Porque é uma situação bem complicada, né? Como desfocar lá dentro sem desfocar o reflexo que está aqui fora, né? Então, mas ficou bacana, assim. Então eu vou pôr essa aqui como a selecionada, tá? Tem um monte de gente falando comigo no Facebook, mas agora estou ocupado. E o William, a última cena a concorrer, o William, ele ele escreveu essa cena dos fundos de uma casa. Eu achei bacana a cena em termos de composição, assim, né? Você não precisou mostrar toda a piscina para falar que tem uma piscina, não precisou mostrar todo o gramado para falar que tem um gramado junto com a piscina, né? Aqui tem alguma outra parte da casa. Não precisou mostrar tudo para mostrar tudo, né? Entendeu? E só que assim, tem várias coisas que poderiam ser tomado um pouco mais de cuidado, né? Vamos começar aqui, que eu comecei falando daqui, então eu vou começar falando dessa parte aqui. A primeira é a piscina tá legal, tá? Só toma um pouco de cuidado com essa textura aqui, deixa ela um pouco mais nítida, dá uma trabalhada melhor para aparecer, para conseguir pegar uma informação melhor de pastilha. O noise da piscina, talvez eu deixaria mais calma a piscina, porque tá um ambiente assim com um ar mais calmo, né? Mesmo sendo lugar de festas, não tá aparentando assim que tá rolando uma festa, né? Então eu deixaria essa piscina aqui um pouco mais de calma. Talvez colocar uns ripples, né? Que ele vai dar aquela onda mais circular assim, do que só um noise, por exemplo, que é o que tá rolando aqui. Bom, aí vem aqui para a grama. A grama, falta informação, sabe? Ela tem até a cor da grama e tudo, que está super saturado. Eu deixaria uma grama com uma tonalidade de verde mais estilo essas plantas aqui. E tá faltando os pelinhos, né? Um displacement ou a distribuição com multiscatter ou um V-Ray Fur. Tem várias técnicas. Na internet você consegue encontrar, pode até perguntar no grupo, o pessoal vai te orientar melhor a respeito da grama. Tanto aqui como aqui está faltando essa informação. A textura de piso, o repetimento, lembra que eu falei?
mesmo que ela seja sem emendas, você consegue notar que ela está se repetindo, né? Então tomar um pouco de cuidado com isso. Que mais? Um pouco da escala dos objetos. Aqui está parecendo que está super gigante essas cadeiras, né? Esses puffs e tal, com relação a essa lareira. Então, ter um pouco dessa noção. Gostei bastante desta parede em especial, dessa geometria. Não sei se foi feita à mão, se foi usado um pattern, se foi usado um, um displacement. O teste, né? Oi? Um mapa de opacidade também. Eu acho que pode ter sido também uma capacidade. Não sei o que foi usado, mas ficou bem bacana essa parte aqui. Atentar ao mapeamento de madeira, tem que tomar muito cuidado com isso. Olha só aqui, tá tudo assim em tirinhas, poderia ter mapeado isso aqui na vertical. Dava uma ideia melhor do que acontece. Né? É só você pensar, isso aqui é uma tábua encaixada numa outra tábua aqui, numa outra tábua aqui. Os veios dessa aqui ficam na vertical. Assim como estão esses veios assim mais na horizontal. Tá legal esse foguinho, talvez eu colocaria uma iluminação aqui, né, que tá aceso. Eu daria uma acesa um pouco mais uma acendida um pouco mais aqui na lareira. E aqui talvez ficam uns elementos meio jogados, falta alguma informação ali atrás, né, na parede, né, não sei. E tomar um pouco de cuidado aqui com esses defeitos na cena. Isso aqui você pode até corrigir no próprio Photoshop, né, apagar e tal. Eu não sei se foi intencional isso, mas eu apagaria esses defeitos aqui. E por fim o céu. O céu não está casando muito com a iluminação que está rolando aqui. Né? Isso aqui está parecendo mais uma iluminação diurna, apesar de ter aceso essas coisas, né? Tá batendo uma luz super branca aqui com um céu super azul, né? Então talvez dar uma azulada na cena e até ficar mais interessante com esse tom mais alaranjado que você colocou aqui. Né? Também dá até para você fazer isso talvez no Photoshop, dar essa acentuada mais azul assim em algumas áreas. Bom, essa é a minha análise. Então, Igor, só o que eu gostei muito foi da iluminação dele, né? Tá show de bola. Só que eu fiquei meio confuso se isso é uma diurna, se isso é uma noturna, porque aqui a gente tá vendo que a borda da piscina dele estourou. Então, era para ter um solzão aqui batendo, né? Era para vir uma sombra aqui pegando dessa laje aqui. Era pra gente ter um sol que se estourou é porque tem uma iluminação aqui fora, Aqui, né? né? Só principalmente nessa live. E, E aqui, né? e também. Uhum, isso. Então tá bem aceso aqui, tá muito bem iluminada a parte interna dele, só que ele nos deixou confuso nesse quesito, né? Se isso aqui tá sendo uma diurna, se tá sendo uma noturna, a borda tá estourada, o céu tá azulão para mais noturno do que diurna. Então ele poderia ter destinado isso a noturno ou diurna, né? Ficou meio confuso somente nisso. Eu acho também que ele deveria ter dado uma trabalhada nessa grama dele, tá bem próximo aqui do nosso primeiro plano. A gente vê tipo um plane com uma textura de grama, mas não vê informação, não vê displacement, não vê grama aqui realmente, né? Então ele deveria ter dado uma trabalhada melhor, até porque está bem próximo da câmera, é o primeiro plano aqui do que a gente está vendo, mas foi muito show a iluminação dele. Se tivesse mesmo escuro aqui fora, a borda não tivesse estourado, e dentro fosse só essa iluminação aqui que está dentro, estaria show de bola, foi o ponto forte dele, essa iluminação dele. Só que só nos deixou confuso isso, né? Só relembrando mesmo essa questão desse mapeamento da madeira, e tendo um pouquinho mais de cuidado, essas coisinhas aqui, essas manchinhas que ele poderia corrigir também. No demais, tá show de bola o projeto do cara, tá muito bom. Ele deveria ter mostrado um pouquinho também mais de céu, ele cortou até um tequinho aqui essa parte aqui do lado esquerdo aqui, Né? né? Ele cortou um tequinho aqui bem pouquinho, mas eu acho que essa imagem É, merecia um pouquinho mais de céu. ou não mostrava, né? Descia a câmera e cortava por É, aqui, né? que Talvez. cortar esse tequinho de nada, ou subir um pouquinho a câmera em si, subir junto com o É, target e outra textura também que tá com bastante repetição é essa aqui do tijolo, né? tudo. Aparentemente não tá, mas ela tá bastante. Tem que tomar um pouco de cuidado com isso aí Uhum. também, tá bom? Bom, então é isso, gente. Todos os inscritos, eu vou criar aí uma enquete de votação, vou colocar todos com a sua imagem representada para o pessoal votar.
Vou anexar esse vídeo também, acho que é o post. Vou colocar ele nos comentários. Ou crio um post novo também. Pode ser com o vídeo para a galera assistir. E sempre agradecendo aí a participação de todo mundo. Eu acho que tem tudo para dar certo a gente fazer isso mais vezes, porque acrescenta muito. Lógico, não vai ser só eu, não vai ser só o Diego que vai estar comentando as imagens. Eu acredito que vou tentar, né, convidar outros profissionais da área, ou até mesmo vocês, de repente vem outra pessoa do próprio grupo comentar as imagens para treinar o olhar, sabe? Isso aqui foi um teste que a gente vai tentar melhorar isso durante os próximos contestes, tá? Aí agora é só pegar essas coisas, tentar melhorar ou, ou também fazer suas críticas. Esse vídeo vai estar no post, então durante os comentários vocês podem também fazer as críticas, podem analisar as imagens, todo mundo é livre de comentar, tá? Pode também ir lá e xingar todo mundo, ficar puto, faz parte também, né? Mas, lógico, sempre respeitando o grupo, tá? A gente tentou falar de um jeito mais neutro, tá? Para também não falar, essa imagem aqui tá uma porcaria. Isso aí desmerece muito e também vai contra o grupo, porque a gente quer que todo mundo cresça dentro do grupo, né? Então, basicamente é isso. Você tem alguma coisa a falar para encerrar o vídeo? Sim, sim, eu só queria parabenizar a todos que se disporam aí a nos ajudar, a postar as imagens, né, com o intuito aí de ser a capa do projeto. E agradecer a todos que tá motivando aí essa parte, né, de estar postando essas imagens. Show de bola a imagem de vocês. É bom porque a gente viu que o nível do grupo tá muito show, né, em cima dessas imagens que a gente comentou, tanto eu quanto o Igor, né, e futuramente outras pessoas vão comentar. Né. Nós não somos os melhores do grupo para poder estar comentando isso, então é por isso que a gente vai estar sempre revezando. Pode ser que no próximo vídeo seja o Sérgio, seja o Guilherme, ou qualquer outra Ou pessoa, até né? o próprio Eloy, né? Tem o Eloy também. Isso, o próprio Eloy esteja convidado aí também para estar aqui junto de nós, né? Nesses comentários. Então, são apenas coisas que a gente vê, a gente compara com imagens de pessoas que são profissionais da área muito bons, né? A gente vê que dá para melhorar, apenas com o intuito de ajudar vocês mesmo a melhorar, a ser profissionais melhores. Né? O intuito do grupo é crescer junto, né? Levar a galera para um nível profissional bom aí, compartilhar todo tipo de conhecimento que a gente adquire por aí. Então só meus parabéns a todos vocês aí, show de bola, foi muito bom esse vídeo aqui com o Igor, foi show de bola, foi só um teste. Comentem aí, deixem seus recados, o que vocês acharam que a gente falou que não deveria, ou como deveria melhorar Sugere também para coisas isso. novas, né? Isso, surgiram coisas novas também, podem sugerir que a gente aí está disposto a levar isso aqui adiante, né? A gente quer deixar o grupo cada vez melhor, mais interessante. Muito difícil ter esse tipo de coisa em outros grupos, então a gente quer deixar o grupo bem interessante mesmo para conseguir levar esse nível profissional de vocês Sim. adiante junto com nós aí, então. Tá, então é isso. Então Isso aí. eu vou encerrar o vídeo agora, sim, mas considerem-se vencedores já por participar desse evento do grupo, né? Que a gente pretende fazer mais vezes, tá? Muito obrigado a todos aí, então até a próxima.